Medicina é o curso mais concorrido do Enem, o mais concorrido do Sisu, ProUni, UFES e até mesmo fora do Enem nos vestibulares, é o curso mais disputado. E aí, quando a gente fala da prova do Enem, é importante que antes mesmo de você pensar em passar no Enem, ou mesmo você que já está fazendo prova antiga, simulado, você precisa ter uma noção de quantos acertos você precisa fazer dentro da prova. É importante que você entenda, por exemplo, qual que é a média que você precisa alcançar, mas dentro dessa média, quantos acertos com base na TRI, porque se você não tem uma análise detalhada em relação a quantos acertos você precisa fazer, você está meio perdido. E aí você pode cometer até o erro, vamos dizer assim, que eu vejo muitos alunos cometendo, principalmente alunos que disputam ali nas cotas, né, de achar que para passar em medicina você precisa gabaritar as provas, né, precisa fazer, por exemplo, 160 acertos ali para você passar em medicina, sendo que quando a gente puxa os microdados e a gente olha todos os anos, 2023, 2022, 2021, isso nunca aconteceu, nunca foi assim, né? O aluno não precisa gabaritar nenhuma das provas para conseguir passar em medicina. Só que esse é um mito que o aluno, às vezes, quando ele não para analisar em relação a entender realmente como que funciona as notas de corte, né, o que que é o peso, o que que é a distribuição de vagas, qual que é a diferença das modalidades, quantos acertos ali em cada área ele precisa fazer. Se o aluno não para realmente para analisar e pesquisar isso, ele fica fechado numa bolha, pensando que todos precisam tirar mais do que 800 e todos precisam gabaritar a prova. E cara, por mais que seja um bom objetivo, tá? Ah, você dizer pra mim: "Não, Renato, mas eu quero dar o meu melhor, né, o meu melhor é gabaritar a prova, fazer mais de 800 pontos". Ótimo, esse pode ser um bom objetivo. O grande problema é quando você está distante desse objetivo, e aí psicologicamente isso começa a te atrapalhar. Quando a gente olha para uma reta final do Enem e você está fazendo, não sei, 130, 140 acertos, e aí você tá começando a ficar ansioso, começando a ficar nervoso, ficar abalado psicologicamente, porque você vai olhar para o teu professor, para o teu mentor ou para outras pessoas que você olha na internet dizendo que você precisa gabaritar as provas ou que você precisa fazer 160 acertos, e aí você vê que está distante disso e pensa: "Meu Deus, eu nunca vou conseguir passar". Só que não é essa a realidade. Talvez a quantidade de acertos que você está fazendo falta pouco para você passar, ou talvez com a quantidade de acertos que você está fazendo você já entraria dentro da sua modalidade. Então, o aluno cotista ele não deve basear a sua meta e o seu objetivo com base na ampla concorrência, e o aluno de ampla concorrência precisa entender que existem diversas universidades federais, diversos cursos, e não é todos os cursos que têm uma nota de corte no mesmo nível de uma USP ou no mesmo nível de uma UFMG, por exemplo. Então a gente vai discutir um pouco nisso aqui nesse vídeo. Vamos começar pelo seguinte, tá? Medicina pelo Enem. Vamos começar pelo básico, ok? Como funciona a nota de corte? Para quem vai fazer o Enem pela primeira vez, ou você que já fez o Enem pela primeira vez e nunca parou para entender direito como funciona isso, tá? A nota de corte, basicamente, é uma fila. Então, na prova do Enem, ela não usa a teoria clássica dos testes, onde você, por exemplo, tem uma nota de 0 a 10, né? E aí você tem um corte mínimo para ser aprovado igual na faculdade. Por exemplo, tirei 7, eu estou aprovado. Não. O que acontece no Enem é que é uma seleção de concurso. Então ele vai selecionar os melhores alunos daquela edição que estão fazendo a prova. Isso significa que se o teu concorrente conseguir uma média final, né, na hora da classificação 0,01 acima da tua, ele vai entrar. E se ele conseguir, por exemplo, fazer uma nota exatamente igual à tua, TRI, vamos dizer que empate, tem os critérios ainda de desempate, como por exemplo, quem tirou uma melhor nota da redação, depois quem acertou mais em matemática, isso está descrito lá no edital do Enem, que inclusive você não leu e a grande maioria dos alunos não lê o edital do Enem, nem se interessa por isso. Mas é importante que você entenda esses conceitos. Então a nota de corte, basicamente, ela é uma fila, e a gente tem as vagas ali distribuídas. E como que é essa distribuição de vagas? Eu quero que você imagine o seguinte, né? Você tem um curso e quer entrar medicina, medicina na Universidade Federal, né? Vamos colocar como exemplo, sei lá, medicina na UFRJ. E aí vamos dizer que a gente tem 100 vagas destinadas para o Enem no SISU, medicina UFRJ. O que que vai acontecer? Dessas 100 vagas, obrigatoriamente 50% dessas vagas precisam ser reservadas para as cotas, né? E o que que acontece? A gente vai ter então 50 vagas de ampla concorrência e 50 vagas de cotas. O que que é ampla concorrência? Ampla concorrência é aquele aluno que não tem nenhuma cota, que estudou em escola particular, no ensino médio, né? Então ele não tem nenhum direito à vaga reservada, então ele concorre às vagas globais. Já as 50 vagas de cota são vagas que foram reservadas. Dentro daquelas vagas ali, vai ser quebrada em várias mini cotas, ou seja, daí vai ser destinada, por exemplo, tem 50 vagas, então a gente vai colocar 4 vagas para escola pública. Aí a gente vai colocar ali, mais 4 vagas para escola pública baixa renda. Aí mais 4 vagas para escola pública, baixa renda e racial.
mais 4 vagas para escola pública racial, mais 2 vagas para pessoas com deficiência de escola pública, mais 2 vagas para pessoa com deficiência de escola pública baixa renda. Ou seja, dentro das cotas é fragmentado em várias mini cotas que faz com que seja concorrido também essa questão do sistema de cotas, porque não são 50 vagas para cotas, né? São 50 vagas quebradas em várias pequenas cotas. Então o cara que vai concorrer, por exemplo, na baixa renda ali, por exemplo, ele vai concorrer a 4 vagas ali. Sendo que vai ter ali, por exemplo, sei lá, 80, 100 inscritos dentro daquela modalidade, né? Então, qual é essa distribuição? É importante que você entenda isso, porque isso afeta diretamente a nota de corte, né? O que afeta diretamente a nota de corte? Primeira coisa, modalidade. Então, você olhar, por exemplo, ampla ou cota, ok? Depois, vagas, ou seja, quanto menos vagas, maior a nota de corte, porque imagina que existe uma fila. E a gente coloca ali por ordem dos alunos. Então, ó, você que tirou lá 810, você ficou em primeiro na fila. Você que tirou 809, está em segundo. E aí vai vindo aquela fila. Se a gente tem, por exemplo, 50 vagas, entende que o número 50, o aluno 50, vai ser o aluno que vai ser o corte daquela fila? Agora, se a gente diminui a quantidade de vagas, por exemplo, tem 10 vagas, vai ser o aluno de número 10, que consequentemente vai ser o aluno que tem uma maior nota do que os outros 40 que estão atrás dele. Então a nota de corte acaba aumentando quando a gente reduz a quantidade de vagas, ok? E aí depois, o que vai influenciar bastante a nota de corte vai ser a região. Então é nítido que se a gente olhar a região sudeste, a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ali se concentra as maiores notas de corte. E nos extremos, vamos dizer, se você vai olhando mais para o nordeste, para o norte, se você olha mais para o sul, por exemplo, você começa a ver notas de corte menores, que a galera não tem noção que a nota de corte diminui tanto nessas regiões, né? E você pode até pensar, Renato, mas eu vi lá que no Nordeste ou na região Norte tem nota de corte de 900 para medicina. Isso aí já entra num outro critério, que são os critérios de bônus, ou seja, bonificação. Um aluno que recebe um bônus a mais da nota, um bônus de 10%, de 15% por ter estudado naquela região. Só que a gente sempre olha para a média simples, quantidade de acerto. A gente nunca olha para medicina, né, um curso concorrido como o SISU, olhando apenas para a média. O que é 800 pontos? Eu não sei o que é 800 pontos. 800 pontos pode ser 165 acertos? 149 acertos? O que isso significa? Entende? Então é importante que a gente olhe para a taxa de acerto, para os dados da TRI, para a gente poder estimar quantos acertos você precisa fazer para estar bem colocado dentro das vagas, tá certo? Bom, dentro do sistema de cotas, o que é importante você entender? Então, é dividido em amplos e cotas, dentro das cotas é dividida em cota de escola pública baixa renda, cotas raciais, que aí tem racial só de escola pública e racial baixa renda, e cotas para pessoas com deficiências. E ainda, dentro do SISU, vai entrando várias outras mini cotas que vai entrando ali, né? Então, quilombolas, transgêneros, vai entrando algumas cotas específicas que não são todas as universidades que tem. São apenas algumas que vão ter essas outras cotas mais específicas, tá certo? Dentro do geral, a gente divide em pública, renda, racial e pessoas com deficiência, tá? O que é importante a gente entender? Como a TRI vai afetar a sua nota do Enem, tá? Presta atenção muito nisso aqui, porque isso aqui vai guiar o teu estudo e até para você fazer a prova do Enem 2024 desse ano, para você sair dela fazendo ali o gabarito, né, batendo o gabarito e ver, bom, Renato, eu acertei tantas questões, a gente fazer uma distribuição de áreas e você ter uma noção. Estou próximo, tenho um nível para brigar por uma vaga no SISU lá em janeiro, ou já sei que eu não vou ter um nível para brigar por uma vaga do SISU e eu já vou começar a me preparar para em 2025, porque isso é muito importante também, tá? Até para você analisar agora, no mês que a gente tá, se você está próximo da quantidade de acertos que você precisa para ser aprovado, ou se você está extremamente longe, quem que tem chance ainda de evoluir, né? Para você decidir se você vai manter um ritmo frequente, uma confiança na prova desse ano, ou se você já sabe que não, vai fazer a prova desse ano mais como experiência, e em novembro para dezembro você já vai iniciar seu projeto do Enem 2025, tá certo? Então vamos pensar em relação à TRI. Para você que não sabe o que é a TRI é a teoria de resposta ao item. Então é ela que classifica e dá as notas ali no Enem, faz a média. Cada item da tua prova do Enem, ali quando a gente pega, por exemplo, a prova de matemática, de natureza, de humanos e linguagem, cada item daquela prova tem uma pontuação média na TRI com base na dificuldade daquela questão e com base no poder de discriminação, ou seja, no poder de analisar o desempenho daquele candidato. O objetivo da TRI é fazer com que você tenha uma coerência em relação aos teus acertos. Então pensa o seguinte, a prova do Enem não é uma prova onde você acertou 30 e vai tirar a mesma nota que o outro aluno que acertou 30 também na prova de matemática. Vocês vão tirar notas diferentes. Por quê? Porque vai depender das suas respostas naquela prova, na coerência. Se você acerta as questões fáceis, você vai tendo uma coerência lógica. E aí a lógica é que você vai acertando as fáceis, depois as questões de nível mais mediano e por fim as questões mais difíceis. Agora, se você acerta várias questões difíceis e erra a grande maioria das questões fáceis, a prova vai entender, a TRI vai entender que você não tem uma coerência de acertos e, consequentemente, a tua média dentro daquela prova vai diminuir, porque os pontos que você vai fazer vai valer menos, basicamente. Dentro do contexto geral, assim, explicando a TRI, basicamente é essa a lógica. Basicamente, você vai acertar a mesma quantidade de questões, só que os
teus acertos vão valer menos porque tem uma menor coerência. Então, quanto mais coerente for essas respostas, ou seja, quanto mais questões fáceis você garantir na prova, maior vai ser a tua TRI e mais valorizada vai ser a tua nota. E é por isso que vai ter esse ano 2024 e temos nos outros anos dados mostrando isso, alunos que acertam, por exemplo, 29 questões em matemática, 27 questões em matemática, ultrapassando 800 pontos em matemática, e a gente tem alunos que acertam 35 em matemática e não conseguem ultrapassar 800 pontos. Por quê? Um teve mais coerência e o outro só se preocupou em fazer a prova sem nenhuma estratégia. Sem estratégia você está perdido dentro da prova da Enem, principalmente quando a gente está falando de concorrência em medicina. Todos que estudam para medicina e levam a sério estão se preparando. Fazer prova antiga não é diferencial, fazer simulado não é diferencial, estudar os erros não é diferencial. O diferencial é a estratégia de prova. É o que vai definir se você vai fazer alguns décimos a mais, 1 ponto, 2, 3 pontos, que vai fazer com que você esteja na frente do teu concorrente ali na hora do SISU e consiga classificar. Tá entendendo? Então vamos lá. Dentro da TRI, então, você entendeu que existe essa pontuação. E aí a gente tem a média do Enem, basicamente as 5 notas, redação, mais as 4 áreas, humanas, linguagens, matemática e natureza, tá? A gente pega essas notas, pega as 5 notas, soma elas e divide por 5. É isso que a gente chama de média simples. Dentro do SISU existe uma coisa chamada média ponderada, que são as médias com peso. Por quê? Porque a universidade pode decidir que uma determinada área vai ter mais peso. Isso acontece muito para dentro de medicina. Ou seja, quando a gente olha para o curso de medicina, a faculdade pode decidir que redação vai valer 2, que natureza vai valer 3 vezes mais, né? Humanas vai valer apenas 1, e aí você começa a multiplicar, você faz uma média ponderada. Então você pega a sua nota de redação, multiplica por 2. Você pega a sua nota de natureza, multiplica por 3. E aí é por isso que você precisa acertar mais onde é mais valorizado, na área que é mais valorizada, para que a tua média final seja aumentada, seja valorizada, ok? Bom, dentro da ampla, dentro de uma média global, olhando para os anos anteriores, isso aqui vai mudar de cada ano, de acordo com a dificuldade da prova, mas a gente sempre traz esse corte. Os 800 pontos, né? Os 800 pontos é uma meta que faz com que você esteja dentro de diversas universidades federais, não de todas, e principalmente não das mais concorridas. Isso aqui é um padrão que você já precisa entender. Então, o que que acontece? Os 800 pontos vai te colocar dentro de várias universidades federais, dentro do eixo, fora Rio, São Paulo, Rio, Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais, que é o eixo sudeste. Então, dentro ali, por exemplo, se você jogar procurando Nordeste, Centro-Oeste principalmente, né? Então, o FMT, o Unemate, se você procura ali o Unila, se você vem para o Sul, Unipampa, Universidade da Fronteira Sul, às vezes Santa Maria, o FPEL, se você vai olhando lá mais para o Nordeste, por exemplo, ou para o Norte, você pode encontrar várias universidades que vão ter uma nota de corte média simples, menos do que 800 pontos, ou beirando esses 800 pontos dentro ali da pontuação do Enem. Agora, se você olha dentro pro eixo que a gente tem aqui de São Paulo, pegando, por exemplo, a USP, que não faz parte do SISU, tá? A USP usa a nota do Enem fora, né? Você não usa a sua nota no SISU na USP. A USP não faz parte do SISU. Você usa a sua nota fora, você vai lá no site da USP, faz seu cadastro e aplica a tua nota do Enem, né? E aí a gente tem o FMG, que é a faculdade mais concorrida aí depois da USP, né? E o FRJ, consequentemente. Essas universidades vão ter uma nota de corte, geralmente, que vai beirar ali para os alunos uma média simples de 810 pontos, 815 pontos em alguns anos, né? E aí isso pode variar. E aí quando você vai procurar, vou procurar na nota de corte da UFRJ, você vai ver uma nota um pouco diferente, às vezes, sei lá, uma pessoa que ficou com 830, 840, mas essa pessoa geralmente tem um peso na nota, então você tem que analisar isso, se não tem um peso ali, sempre foca na média simples. Dentro do contexto global, a ampla concorrência, para você passar, vai ser brigando entre 155 a 160 acertos para você passar dentro da ampla concorrência. Lembrando que não existe só a primeira chamada no SISU. Às vezes você se apega muito à primeira chamada. Pô, cara, você está olhando para uma faculdade, né, de ampla concorrência que tem 50 vagas para medicina ampla concorrência. Só que a grande maioria que está aplicando ali está aplicando em outras universidades. O cara aplica a nota na UFMG, mas ao mesmo tempo vai fazer FUVEST, vai fazer outros vestibulares, vai fazer o UERJ. Então, esses alunos, eles escolhem outras faculdades e a lista roda, tá? Faz com que a lista rode. Vai ali para segunda, terceira chamada. Então é importante que você analise isso. Se eu falo para ti que com 155 ou, né, dentro dessa faixa, 158, 159 com uma boa coerência, você está bem colocado para uma concorrência, por mais que você não passe na primeira chamada, significa que você vai ser chamado numa segunda chamada. Se você souber escolher bem a universidade. Não adianta você fazer, por exemplo, 158 acertos e aplicar na UFMG. A chance de você entrar acaba ficando pequena, porque
como é uma faculdade concorrida, ali a grande maioria dos alunos, eles começam a brigar acima dos 160, que são as maiores notas do Brasil. Então ali, por exemplo, o USP, o FMG, vai ser a galera que fez 165, 167, 163, né? E aí, quando ocupa essas vagas, a gente vai vindo para as outras universidades, as outras faculdades de Minas Gerais, as faculdades aqui do Sul, onde a galera fica brigando nessa vaga ali, 158, 160. E aí, nas menos concorridas ainda, vai pegar uma Unipampa, uma segunda chamada da UFMG, uma segunda chamada da UFSM, uma Unila, por exemplo, você vai ver galera com 155, 154 entrando numa concorrência tranquilo. Mas é isso, é saber escolher, é saber percorrer lá durante o SISU. E agora, nesse momento, você olha, por exemplo, os teus acertos de prova, tá? Você pega as provas antigas que você está fazendo, quanto que você está fazendo? Cara, se você está fazendo hoje 110 acertos, esquece a ampla concorrência. Você está muito longe da ampla concorrência. Por quê? Porque quanto mais acertos você precisa fazer, ou seja, quanto mais você precisa se aproximar dos 40 acertos em cada área de prova, mais difícil é. Sair, por exemplo, de 20 matemática para 30 é mais tranquilo. De 30 para 35 já é um sufoco. De 35 para 40 é um desafio extremo. De 40 para 45, cara, nem se você estudasse todos os dias, 8 horas por dia, é uma garantia que você vai fazer, porque vai depender da dificuldade da prova, vai depender dos itens, do teu controle emocional durante a prova, para você conseguir fazer um 43 em matemática. Então, isso eu digo para você porque eu acompanho alunos há 6 anos, então eu não trago apenas a minha opinião, Renato Palmeira, ou o que que eu acho, o que que eu faria. Não, o que que eu acompanho com os alunos, eu vejo o que eles estão fazendo. E aí eu trago esse padrão para vocês analisarem em relação a isso. Então, quem que é o aluno que tem grandes chances da concorrência, faltando aí, por exemplo, 4 semanas para a prova do Enem? É você que está fazendo 145 nas provas, né, no total. E aí quer brigar para aumentar mais 10 acertos nessa reta final. Dentro desses 155, 160, existe uma distribuição. Quantos acertos de cada área? É isso que importa bastante, tá? Como um padrão aqui para todos, amplas e cotas, sempre a redação acima de 900. Principalmente para concorrência, uma redação de 960 é sempre o ideal, né, para tá bem colocado. Então 960 na redação. E aí a gente vem para as áreas com prioridade. Primeira delas, a matemática. Dentro da matemática, por exemplo, o aluno de ampla ele sempre vai mirar 40 acertos. E para a natureza, ele também. Ele vai mirar sempre a casa ali dos 37 a 40 acertos. Por quê? As duas áreas mais valorizadas pela TR do Enem, e geralmente natureza é a área que tem peso e que eleva a tua nota. Então, natureza sempre é uma prioridade para a medicina. Depois disso, a gente vem para a prova de humanas e para a prova de linguagens. Humanas, você também vai mirar os 40 acertos porque é uma prova que é mais fácil. Então é uma prova que você não vai precisar ter um alto domínio de conteúdo, por exemplo, para bater 35 acertos. Para bater 40, vai ter que ter uma boa prática com provas antigas, dominar as palavras-chave, dominar bem a semântica da prova, né, para você conseguir bater esses 40 acertos. Já linguagens, por exemplo, é a única área dessas 4 que geralmente os alunos acertam menos. Então, se eu pego, por exemplo, a cartilha de desempenho dos alunos aprovados em medicina do ano passado, você vai ver esse padrão. Os alunos buscando 40 em matemática, 40 em natureza, buscando 40 em humanas, e linguagens é a única matéria que dá aquela penada. É aquela matéria que o cara faz um 33, às vezes, um 35, um 36. Então, se você, por exemplo, está fazendo 35 em linguagens, não precisa ficar desesperado, porque linguagens é uma prova que os alunos ficam nessa média quando passam em medicina, tá? E aí você tem que fazer esse cálculo sempre priorizando aí a matemática e a natureza. Já nas cotas, a gente tem L5, L1, L6 e L2. Para você entender a tradução, porque isso aqui depois você vai lá no SISU, vai estar classificado assim, tá? As modalidades de cotas. L5 é a modalidade de escola pública, que tem um grande problema. Vai variar nas faculdades menos concorridas 780 a 790, ou seja, o cara com 145, 150 acertos, bem colocado para uma modalidade de escola pública. Só que tem um grande problema. A modalidade de escola pública ela perdeu o sentido quando a gente coloca muitos alunos de colégio militar, de Instituto Federal competindo, e principalmente galera que vai para a escola pública e paga o cursinho, ganha bolsa em cursinho e estuda no mesmo nível que a galera da ampla. Então acaba que cada vez mais a nota de corte da cota L5, escola pública, está se aproximando da ampla. Então é por isso que você vai ver, por exemplo, alunos ali que fazem 152 acertos, 155, concorrendo aqui na L5 e nota de corte muito parecida com a ampla concorrência. O que que foi feito no SISU, né, para mudar isso? Eles atualizaram as regras da fila, né? Então lembra que eu expliquei para você que tem uma fila no SISU quando a gente vai trabalhar? Aqui em cima, uma fila de notas. Então o que que eles fizeram em relação ao SISU? Eles colocaram que se um aluno ele tá nas cotas, ele tem uma nota suficiente para entrar na ampla, automaticamente ele desocupa a vaga das cotas e ele passa na ampla. Por quê? Porque estava acontecendo de alunos de escola pública tirando, por exemplo, 802 no Enem, 803 de média. O cara estudou escola pública, ganhou bolsa em cursinho, cara ali fera, tirou 802, fez lá seus 160 acertos na prova, né? E aí ele aplicava a cota de escola pública. Não, tem direito à cota, vou passar em primeiro na minha cota. Não, você não vai. A partir de agora, se você tem uma nota para ampla, você sai da cota e você ocupa a vaga da ampla. E isso vale para as outras também. Vai subindo.
né? Então, se a tua nota ela dá para uma modalidade acima, você não vai ocupar aquela vaga da cota, porque é uma reserva de vaga, tem que ser reservada para aquele aluno que precisa realmente. Se você ganhou bolsa em cursinho, você não precisa daquela cota. Então, automaticamente, você tirou uma nota suficiente para entrar na ampla, você obrigatoriamente precisa competir na ampla, né? Lembrando que todos os alunos de cotas, eles também são ampla. Ampla é o global. Então, todos esses alunos aqui estão competindo na ampla também. Se eles tiverem uma nota suficiente para ficar entre os 50 alunos da ampla concorrência, eles vão entrar para cá e eles não vão concorrer aqui. Vão desocupar a vaga e vai entrar um outro aluno realmente que precisa dessa cota aqui. É justamente assim que está funcionando agora o SISU e vai funcionar nesse próximo ano, tá? E aí é isso que acontece, aí fica mais nivelado, 790, ali uma nota de corte para a cota L5 e algumas faculdades menos do que isso. A L1 é a cota baixa renda. Então, para você que é até um salário mínimo, isso é uma mudança do ano passado que fez, ó, dar uma despencada também na cota de renda. Por quê? Antes era um salário mínimo e meio. Muita gente entrava dentro de um salário mínimo e meio. Agora é um salário mínimo por pessoa. Essa queda tirou um monte de gente dessa cota. Um monte, um monte. Deu uma limpada, assim. Eu chuto, assim, que pelo menos uns 60% dos alunos que tinham direito à cota L1 não tem mais. Então diminuiu muito a concorrência dessa vaga, fazendo com que a nota de corte esteja bem próxima da L6, que é a cota escola pública e racial. Alunos pretos, pardos, indígenas de escola pública. Então a cota L1 e L6, que é cota racial e a cota baixa renda, possuem uma nota de corte geralmente média, variando ali na casa dos 760, né? E se você, eu coloquei ali jogando alto ainda, 135, 145. Isso aqui numa prova do Enem mais fácil. Se a gente pega uma prova de Enem, por exemplo, pessoal, tá? Se a gente pega aqui uma prova de Enem aqui, eu coloquei 135, 145, tá? Um detalhe específico. Se a gente pega uma prova de Enem um pouquinho mais difícil, tem vários alunos que passam dentro da modalidade L1 com 125, 130 acertos, tá? Tem vários alunos que vão passar na modalidade L1 com isso, mas aí você tem que saber procurar, e aí fora do eixo ali de Minas, fora do eixo do Rio de Janeiro, mais pro sul aqui, por exemplo, você passa dentro dessa modalidade. A cota L2 é a cota racial, preto, pardo, indígena, com renda. É a cota que une ali as três, né? Escola pública, racial, baixa renda. Então ela, consequentemente, é que tem o maior gap de distância na concorrência. É que menor diminui a nota que você precisa para entrar. Que vai ficar na casa ali de primeira chamada, 730 a 745 na grande maioria das faculdades. Isso aqui, muito enviesado. Por quê? Porque essa cota aqui roda demais. Porque para entrar nela, você tem que passar na banca de verificação tanto da questão da renda, muita gente roda, né, aplica e roda. Segundo, tem que passar na banca de heteroidentificação racial. Então, se você, e muita gente reprova, né? Dentro de uma estatística, pelo menos ali, a cada 10 alunos, pelo menos 6 reprovam na banca racial. Ali, 4 passam no máximo. Então, tá cada vez mais rígida essa questão da cota racial, fazendo com que a nota de corte rode muito na lista de espera. Então, essa modalidade aqui acaba que, numa primeira chamada, é 730, mais roda para 720, 715. Ano passado, aluno com 715, 710 sendo chamado. Dentro de um corte, 720, 735, numa edição mais fácil, como a do ano passado, 2023. Mas a gente pega, por exemplo, a edição de 2022, que foi mais difícil, a gente tá falando aqui, ó, deixa eu colocar pra cá, edição de 2022, a gente tá falando aqui de 115 acertos, você já estaria muito bem colocado, 110, 115 acertos, você conseguiria facilmente 730, tá? Então, existem essas pequenas variações para vocês entenderem aí sobre as modalidades. Bom, pra gente fechar um pouquinho falando aqui, pessoal, sobre a estratégia de pontuação, tá? Estratégia para você aumentar, alcançar essa nota aqui, aumentar sua pontuação dentro dessa reta final. 3 pontos que eu quero falar aqui para vocês. Primeira coisa, valorização. Falta pouco tempo a prova do Enem, você tem que olhar, por exemplo, para as áreas que faltam ali, que você está sentindo dificuldade, quais você tem maior potencial de aumentar acertos, e você tem que olhar para aquela que você mais está errando. Então, por exemplo, imagine que você pega a prova de matemática, você já está batendo um teto de 35 acertos. Para sair de 35 para 40 é bem difícil em matemática. Agora você olha para a prova de natureza e você está fazendo 20 acertos. Para sair de 20 para 25 ou 20 para 30 acertos de natureza é bem mais fácil do que para sair em matemática. Então, 35 a 40 em matemática, você vai precisar de muito mais esforço do que para sair de 20 em natureza, ou menos do que 20 em natureza, para um 30 em natureza. Então, é muito mais inteligente você olhar aquela área que você vai conseguir aumentar mais acertos, que está errando muito nela. Então, pensa nisso. A área que você mais está errando agora é a oportunidade de você aumentar muitos acertos em pouco tempo. Mesmo que você ainda não tenha estudado muitos dos conteúdos. Humanas, por exemplo. Ah, humanas, você está fazendo, por exemplo, 25 acertos em humanas. Você consegue sair de 25 para 35 acertos em humanas em 3, 4 semanas, fazendo as provas antigas, dando os erros com qualidade, porque é tranquilo. Então é mais rápido evoluir em humanas do que, por exemplo, eu estou fazendo 33 linguagens, quero sair para 38 linguagens. É difícil. É mais fácil evoluir em humanas. Então você tem que olhar para isso. Qual a área que tem maior potencial de valorização, que eu vou conseguir aumentar mais acertos? Outro ponto, peso.
Qual a área mais valorizada? Tanto né, em relação à TRI, quanto em relação ao curso que eu quero. Se você tá vendo esse vídeo e não quer medicina, por exemplo, você tem que olhar isso. Pô, o curso que eu quero tem peso em humanas, então foca em humanas. Prioriza estudar humanas, porque é isso que vai elevar a tua nota. Fazer 15 em natureza, mas fazer 40 em humanas pode fazer ser aprovado. Você vai ver padrão desses em direito, por exemplo. O cara fazendo 960 na redação, 40 em humanas, 38 em linguagens, 15 em natureza, 20 em matemática e passa lá entre os primeiros colocados em direito. Passa em direito na USP, por exemplo. Por quê? Jogou o jogo do Enem. Por que você vai gabaritar a natureza se o peso é humanas? Né? Você tem que olhar isso, é importante que vocês olhem. Então pesquisem a faculdade que vocês querem, né? Podem comentar aqui, por exemplo, a faculdade que você quer, comenta assim, ó, curso que você quer e a faculdade. Que aí eu posso comentar para você qual que é a nota de corte, eu pesquiso para você, respondo aqui os comentários e te ajudo em relação a isso. E o terceiro ponto é coerência. A qualidade dos seus acertos, ou seja, a coerência dos seus acertos é mais importante do que a quantidade. Cara, não adianta nada você olhar para isso aqui e pensar, ah, Renato, então tem que acertar 145, 150 garantido. Não, não é assim. Cara, você pode fazer 150 acertos e você não vai passar nem nas cotas ali de escola pública ou baixa renda, por exemplo, porque tem uma coerência péssima. O mais importante é que você tenha uma coerência em relação aos seus acertos que vai fazer com que a sua TRI exploda. É assim que um aluno com 105 acertos, 108 acertos, consegue 750 de média. É assim que a gente vê os alunos, por exemplo, fazendo 149 acertos, batendo 800 no Enem. Aconteceu isso ano passado, aluno com 149, batendo 800 pontos. Aluno com 160, ficando com 770. Então é importante que você entenda essa coerência. E, Renato, como que eu tenho coerência? Sabendo as disciplinas e as questões certas que você tem que acertar. Então precisa ter uma estratégia de prova para que você não erre questões fáceis na prova, saiba classificar essas questões fáceis, médias e difíceis, que é a estratégia que eu venho ensinando tanto lá dentro do Arte da Guerra. Então dentro do Arte da Guerra eu explico de forma mais aprofundada até a RI do Enem, onde você vai encontrar ali as notas de corte, como é que você analisa o que é uma questão fácil, o que é uma questão média dentro da prova de matemática, natureza, qual a estratégia usar no primeiro dia, qual a estratégia usar no segundo dia. E principalmente, pô, dentro de uma reta final, você tem que revisar e dominar aqueles conteúdos que você sabe que vão cair na prova e que são considerados mais fáceis e que você precisa garantir. Não adianta nada agora você pensar, ah, eu não estudei análise combinatória e probabilidade, então vou focar as próximas 3 semanas nisso. Não! Por que você vai focar nisso? Um assunto difícil, um assunto que não é valorizado na TRI, que se você acertar, é capaz de você diminuir a tua média, ao invés de você conseguir aumentar, porque vai desvalorizar. E aí você está errando, por exemplo, questões básicas de razão proporção, está errando questão de média, móvel e mediana, está errando questão de projeção ortogonal. Então é muito mais inteligente você saber exatamente aquilo que você vai estudar, tá? Dentro da estratégia, se você quer aprender mais e aprofundar mais nisso que eu estou explicando para vocês, tem o curso Arte da Guerra, o primeiro link da descrição para você entrar ali dentro, a gente vai deixar ele aberto para quem quiser entrar e aprofundar, ver aulas mais aprofundadas sobre estratégia de prova, sobre TRI do Enem, sobre como estudar os erros agora nessa reta final, e também tem um cronograma ali com os principais assuntos que você precisa dominar. Mas eu espero que esse vídeo tenha te passado uma noção de quantos acertos vocês precisam fazer para ser aprovado em medicina, e principalmente a estratégia global, né? Como que você tem que estudar, como que você tem que enxergar isso dentro dessa reta final. Eu espero que você esteja focado e vai focado para a prova do Enem desse ano para conseguir ser aprovado, tá certo? Um grande abraço, né? Não se esquece de continuar acompanhando os próximos vídeos. Valeu, até a próxima.